Nós temos que entender, igreja, que somente o seu crescimento espiritual fará você alcançar coisas maiores na sua vida em nome de Jesus. Nós já aprendemos que o próprio apóstolo fala que nós temos que atingir a estatura de Cristo. Amém, igreja? 1 Pedro capítulo 2, só para a gente lembrar um pouquinho, depois a gente vai continuar a passagem aqui da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, olha só, né? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro fala que a igreja tem que desejar. Por que ele fala desejar? E diz aqui, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ele fala para aquelas pessoas que nasceram novamente em Cristo. Por que nasceram novamente? Porque nós tivemos o primeiro nascimento, que foi de pai e mãe. Sim ou não, pessoal? Qual é o novo nascimento? Aquele em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Se você não desejar crescer na presença de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você vai entrar na igreja frio e vai sair gelado. A palavra de Deus vai entrar no ouvido e vai sair na onde? No outro. A sua mente, em vez de estar pronta para aprender, você vai ficar questionando o que Deus fala ao seu coração. Nós temos que entender que para que você cresça, para que a sua vida mude, você tem que desejar. Porque se você não quiser, Deus não fará nada na sua vida. Há muitas pessoas que não querem nada com Deus, não querem assumir responsabilidades espirituais, mas querem um monte de coisa da parte de quem, pessoal? Da parte de Deus. Nós temos que entender, se você não desejar, se você não quer, Deus não fará nada. O seu estado espiritual está bom? Como está a sua vida na presença de Deus? Você tem visto a glória de Deus? Você tem sido dirigido pelo Espírito Santo? Ou não? Mas você está satisfeito com isso? Ou você deseja melhorar? Ou você quer crescer? Ou você quer mudança? Ou você acha que do jeito que está não dá? E você fará de tudo conforme a palavra para alcançar a presença de Deus na sua vida, para que as coisas comecem a acontecer em nome de Jesus. Deu para entender ou não, pessoal? Porque se você não desejar, olha, eu estou rouco hoje. Eu posso ficar mais rouco ou perder a voz orando por você, nada vai acontecer. Sabe por quê? Você não deseja. Mas se você desejar, se você quiser crescer na presença de Deus, você vai usar todos os meios que Deus dá para o nosso crescimento espiritual. Amém, pessoal? Vamos para a segunda parte da palavra da semana passada, então? Abra a sua Bíblia em João capítulo 14. Vamos continuar, falamos a primeira parte semana passada. Não vou falar tudo que nós já pregamos, né? Vamos continuar seguindo aqui em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a palavra de Deus, vamos orar? Ore assim com o pastor, diga Senhor Jesus. Diga com fé, diga Senhor Jesus. Diga, abra o meu coração, para que eu possa entender. Diga a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Só para lembrar um pouquinho, Jesus estava perto da sua crucificação. E antes dele ser crucificado, ele deu várias orientações aos seus discípulos. E ele fala sobre a importância de guardar a palavra, mas ele fala também que não deixaria os discípulos órfãos, aqueles que seguem a Jesus abandonado. Mas ele enviaria o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, o povo de Deus pudesse ser dirigido por ele. Amém, pessoal? Tanto que ele diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 11, só lembrando um pouquinho. João 14, 11, ele diz assim, ó, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, olha o que Jesus diz, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para quem, pessoal? Eu vou para o meu Pai. Jesus diz aqui, quando ele fala aos discípulos, ele não fala exclusivamente somente aos discípulos. Ele fala, aquele que crer nele fará as mesmas obras que ele fez. Aí muitas pessoas dizem, mas eu creio em Jesus. Por que eu não consigo realizar as mesmas obras que Jesus realizou? Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja e ainda não abandonou o pecado. Jesus não anda em pecado. Não andou em pecado na terra. Jesus foi obediente a Deus. Estamos sendo obedientes a Deus, porque assim, para fazer o mesmo, eu tenho que ter o mesmo nível daquele que faz. Sim ou não, pessoal?
Verdade ou não é? Você tem que ter a qualificação. Então, quer dizer, vamos supor, se a pessoa é um professor de ciências, para uma outra pessoa fazer o mesmo, tem que ter a mesma qualificação em ciências, sim ou não? Para a gente entender. Não adianta ele ter qualificação lá em humanas, né? E querer fazer exata, não vai ser a mesma qualificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz que nós faríamos as mesmas obras. Nós vemos o povo de Deus, às vezes, dentro das igrejas, independente da própria ministério, rateando na fé, rateando na vida. Vidas que às vezes nada acontece. O diabo bombardeia e ataca a vida daquela pessoa, aquela pessoa desaba. A pessoa muitas vezes não consegue, como que eu posso dizer, reagir, lutar e ver realmente a glória de Deus nas suas vidas. Jesus diz que nós faremos as mesmas obras, mas eu tenho buscado a presença de Deus. Eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho uma vida com Deus, para que através da presença de Deus eu possa fazer as mesmas obras. Aí Jesus continua dizendo aqui, vamos ao texto, pessoal, em nome de Jesus. Ele diz aqui, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis o que, pessoal? Os meus mandamentos. Olha o que Jesus diz aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por que Jesus diz que Ele rogaria ao Pai e daria outro Consolador? Porque enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, Ele consolava e ajudava todos aqueles que o buscavam. Sim ou não, pessoal? Com a morte dele e a sua ascensão à glória, ele ficaria esse vago na terra. Mas ele enviou o Espírito Santo, que estará não só o Espírito Santo não é carne, ele é espírito, né? Não, Jesus, ele teve seu ministério terreno, ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas o Espírito Santo pode. Ele está aqui comigo e Ele está aí com você, se você crer. E Ele está com todos os cristãos e aqueles que creem em qualquer lugar da face da terra. Amém, pessoal? Então você tem que entender que Ele nos enviou o Espírito Santo para que através do Espírito de Deus pudéssemos ser consolados, conduzidos pela presença de quem, igreja? Pela presença de Deus. E a presença de Deus, ela é muito importante em nós. Porque quando você é dirigido pelos seus instintos, pelos seus desejos, pelas suas vontades, a probabilidade de errar é muito grande. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele abre a sua mente para você ler a Bíblia. Amém, igreja? Na hora da adoração você sente alegria na presença de Deus, porque você tem o Espírito Santo. Suas decisões não são pautadas em decisões carnais, porque você ora primeiro e você decide dirigido pela palavra e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus diz que ele enviaria. O Espírito Santo de Deus, ele é importante para uma igreja, para um povo, para que a igreja não seja uma igreja fria, para que a igreja não seja uma igreja gelada. O Espírito Santo é importante na nossa vida, para que o Espírito Santo habitando em nós, o diabo não tenha lugar para agir em nossos corações ou em nossas mentes. Amém, igreja? E ele continua dizendo aqui, verso 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o que ele diz no versículo 7, o Espírito da verdade, que o mundo não pode, o que, igreja? Porque não o vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis. Olha só o que Jesus diz aos discípulos, porque habita convosco e estará o que, igreja? Em vós. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo não crê em Jesus. O mundo está arrependido dos pecados? Não. É só aquele que se arrepende. É só aquele que aceita Jesus como Salvador. Então você já parou para pensar que Jesus fala da importância do Espírito Santo à igreja? Vou fazer uma pergunta, mas você responda ao Espírito Santo. Como anda a sua comunhão com o Espírito Santo? Como tem sido o seu diálogo, a sua conversa e a sua intimidade com o Espírito Santo? Você tem sido guiado ou guiado por quem? Pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelo seu querer
ou é o Espírito Santo que tomou conta da sua vida e você não toma uma decisão sem falar com Deus? Porque a nossa vida, ela vai se manifestar, ou as coisas vão acontecer à medida que você se aproxima de Deus. Se todas as suas decisões são racionais, carnais, naturais, o que você tem hoje é resultado da sua vida natural. Se você tem uma vida pautada na presença de Deus, busca crescer, deseja crescer na presença de Deus, ora, se santifica e busca mais intimidade com Deus, você vai colher aquilo que você está plantando no mundo espiritual. O Senhor estará lhe guiando, o Senhor estará lhe dirigindo, estará dirigindo você. Mesmo diante das adversidades, você vai vencer, porque o Espírito Santo habita em você. Amém, pessoal? O diabo sabe que ele não vai poder se meter com você. Ele sabe que se ele se levantar com você, ele vai sair correndo, porque sobre você habita o Espírito Santo de Deus. Mas se você é carnal, ele assopra, você desaba. Ele sopra no seu ouvido e você está lá fazendo a vontade dele. Porque falta muito na vida da pessoa abrir mão, renunciar ao pecado para viver uma vida na presença de Deus. Há pessoas, irmãos, querendo muito de Deus e oferecendo nada para ele. Não oferece a sua vida para que ele possa habitar e fazer um vaso novo sobre a vida da pessoa, para que a pessoa possa ser transformada pela presença do Espírito Santo. Então, Jesus ele fala que o Espírito Santo habitaria em nós e não no mundo, mas naqueles que desejam a presença dele. Amém, igreja? Porque é necessário a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Porque é ele que vai nos guiar. É ele que vai nos fortalecer, porque teremos tempos difíceis nessa terra. A vida do crente não é só alegria, a vida do crente não é só vitória, tem luta também, tem ou não tem, pessoal? Tem adversidade também ou não tem, pessoal? Mas o Espírito Santo será o nosso consolador, que vai nos consolar, e não vai consolar que nem um ser humano, não chora não, ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. Ele vai trazer uma força sobrenatural para você lutar e passar aquele momento e vencer para a glória de Deus. Ele vai te consolar em tempos difíceis. Não haverá na sua mente desejo de morte, mas o desejo de vida, porque o Espírito Santo traz vida àqueles que andam na presença dele. Não haverá em você o desejo de desistir, porque você entende pelo Espírito Santo que tudo você pode naquele que te fortalece. Porque você sabe que o Espírito Santo está sobre você. Então, Jesus fala da importância do Espírito Santo na vida do cristão. Meu irmão, minha irmã, não despreze o Espírito Santo. É hora de você acordar na sua vida espiritual. Quanto tempo você está na igreja? Eu não sei, mas vou fazer novamente uma pergunta, responda ao Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? Você já é cheio do Espírito Santo? Porque senão, alguma coisa está errada. Olha só o que Jesus fala em Lucas capítulo 24. Vamos entender, estamos entendendo hoje a importância do Espírito Santo na vida do cristão para o crescimento espiritual. Eu vou ler a partir do versículo 44. Olha só, Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, quem está dizendo aqui é Jesus, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o que, pessoal? O arrependimento e a remissão do que, igreja? Dos pecados em todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Olha aqui para mim. Esse negócio que Deus não liga do jeito que você é mentira. Se não houver arrependimento, irmão, não haverá mudança. Deus nos aceita do jeito que a gente chegar na igreja, sim ou não, pessoal? Mas Ele quer de nós o quê? Mudança, transformação. Porque a pregação do Evangelho
é arrependimento, não aceitação. É se arrepender, é abandonar as práticas para viver uma vida com Cristo. Quem fala aqui é Jesus. E ele diz que esse evangelho do arrependimento, da salvação, tem que ser pregado a todas as nações. E tem algo que ele fala para nós, que já somos salvos, aqueles que já aceitaram Jesus. Ele diz no versos 48, e dessas coisas sois vós testemunhas. Olha o que ele diz no versos 49. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, pessoal? De poder. Olha aqui para mim. O Espírito Santo na vida do cristão não é só para orar em línguas. O Espírito Santo na vida do cristão não é a unção do peão, que você recebe e fica girando sem parar que nem uma pessoa descontrolada. Quando eu era criança eu jogava peão. Quem é criança sabe. Você pegava uma cordinha, rodava, Deus não pega lá no céu, pega uma cordinha, joga o crente e o crente começa. Tará, tará. Não é. Histeria. Eu falo sempre a histeria. A histeria. A histeria pura. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos reveste de poder. Está cheio de pessoas dizendo que é crente e está macumbado, e está enfeitiçado, e está a vida amarrada, e está a vida destruída. Cadê o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Jesus instruiu os discípulos, os apóstolos, que era necessário que eles fossem até Jerusalém, não saíssem de lá, até que eles fossem revestidos de quê, pessoal? De poder. Se você é revestido de poder, macumba vai pegar em você? Se você é revestido de poder, inveja vai pegar em você? Se você é revestido de poder, maldição vai pegar em você? Primeiro, se você é revestido de poder, acabou a maldição hereditária, não existe mais. Porque através da sua vida em Cristo Jesus, é quebrada toda a maldição. Não tem esse negócio de fazer regressão, não existe isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo, o evangelho é simples, não complica. Então, nós temos, para poder vencer as adversidades, você tem que ser revestido do Espírito Santo. Jesus, ele orienta os apóstolos, vocês precisam ir até Jerusalém, vocês não vão sair de lá, vocês não vão fazer nada, até que vocês recebam o que, pessoal? Poder. O Espírito Santo reveste o crente de poder e autoridade. Às vezes você está pedindo muito, mas não tem poder para mandar o demônio embora. Às vezes você ora pela sua casa, mas está faltando o Espírito Santo na sua vida para aquele demônio sair correndo de lá. Nós temos que buscar a presença de Deus. Às vezes ficamos presos a só pedidos materiais. Meu Deus, minha casa, meu Deus, meu trabalho, meu Deus isso, meu Deus aquilo. E às vezes que você precisa dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso sentir o Teu Espírito Santo me levantando nessa manhã. Eu preciso do Teu Espírito Santo me renovando nessa manhã. É isso que nós temos que acordar. Para isso. Porque se você é cheio do Espírito Santo, se você é tomado pela presença de Deus, cheio do Espírito Santo, em você vai haver o que, pessoal? Poder. E aonde você for, o que vai junto com você? O poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita em você. É isso. É isso que você tem que entender. Às vezes o que está faltando mais para nós é ter um pouquinho mais de tempo para orar mais, para nos revestir mais de poder, para nos revestir mais de unção, orar mais por você, buscar mais por você, ter um tempo com você e Deus ali de oração. Você precisa de poder. Sem poder não dá. Sabe quem falou que era necessário se revestir de poder? Sabe quem foi que falou? Foi Jesus. Os discípulos não poderiam enfrentar Satanás e as adversidades se não fossem revestidos de poder. Se não fosse revestido da presença do Senhor. É isso que nós temos que entender. Existe em nós o poder de Deus. Quem está dirigindo a nossa vida? Não tem esse negócio. Ai, aquela macumba é brava. Ai, aquele capetão. Para com isso. Quando você é cheio de poder, o diabo cai diante da presença de Deus.
Acabou. As doenças fogem, o mal é quebrado, porque aonde chega alguém cheio do Espírito Santo, chega a autoridade do céu. Isso que você tem que entender. Nós precisamos acordar como igreja, despertar e ter uma vida espiritual mais plena na presença do Senhor. Às vezes o que está faltando na sua vida, para você vencer adversidades que você ainda não alcançou, é você crescer mais espiritualmente. É você ser mais cheio do Espírito Santo. É você entender, eu preciso, se você não é batizado do Espírito Santo, é entender, eu preciso ser batizado do Espírito Santo. E quem é? Acordar para a vida e entender, eu preciso ser renovado na presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de avivamento. Jesus falou isso. Os discípulos não enfrentariam o mal. Os discípulos não conseguiriam vencer o diabo se eles não fossem revestidos de autoridade. Jesus ordenou a eles. Irmãos, aqui nós não lidamos com o mundo natural. Você lida com o inimigo que você não enxerga, e que ele tem sede da tua alma, e que ele quer te carregar para o inferno, e ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no seu coração, ele vai trabalhar na sua vida para um dia arrastar você para o inferno. E ele vai ocupar a sua mente com as coisas dessa vida, para que você não tenha interesse em crescer na presença de Deus. Para que você não tenha interesse de entender, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Foi uma ordem que Jesus deu. A mesma ordem serve para nós. O Espírito Santo é o nosso consolador. Às vezes você procura consolo com um, ajuda com outra pessoa, mas quem verdadeiramente vai te ajudar é o Pai que está no céu através do Espírito Santo. É dele que você precisa para preencher esse vazio. É dele que você precisa para preencher essa tristeza. Não pensa que as coisas nessa vida nos traz felicidade, não. O que traz a felicidade verdadeiramente é uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode realizar tudo nessa terra, mas se você não tiver Jesus, você será sempre um ser vazio. Porque somente o Espírito Santo pode nos preencher. Amém, pessoal? Olha, voltando agora, vamos lá na frente, Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha só o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, o que, igreja? Não muito depois. Você percebeu a importância da igreja ser batizada no Espírito Santo? Porque quando uma igreja ela é batizada pelo Espírito Santo, ela é uma igreja avivada. Não é uma igreja fria. Não é uma igreja que vai ser manipulada por falsos profetas. Uma igreja que vai ser enganada por mentirosos. Porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Eles lembravam, olha, João batizou com água, que é o batismo do arrependimento. Mas ele fala, não muito depois desses dias, vós sereis batizados no Espírito Santo. E ele fala da importância da igreja ser batizada no Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo você não avança. Sem o Espírito Santo a igreja não enfrenta as trevas. Sem a presença de Deus na nossa vida a gente não tem o consolo. Não tem a força que precisamos para vencer. Como anda a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Olha o que ele diz. O verso 5 novamente. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu vou pular um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. Olha o que diz o versículo 8. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o que a igreja? O Espírito Santo, tem tradução que diz, mas recebereis a virtude, que é a mesma coisa de poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Por que Deus quer nos revestir de poder? Por que Deus quer nos revestir de algo sobrenatural? Não é algo natural. Não é algo natural.
Por que Deus quer nos revestir de poder? Por que será? Porque sem a presença dEle, sem o poder do Espírito Santo, a gente não vence. Não sentimos consolo, nos sentimos desamparados, não consolo. Não sentimos que vamos vencer, mas parece que a gente perdeu a batalha. Você tem que entender que não é pela sua força, não é pela minha força, nunca será pela nossa força. Sempre será pela presença de Deus. Deu para entender ou não? E você precisa da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A igreja precisa entender. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o poder de Deus, como as trevas vão se dissipar? Lembra daquela passagem? Eu gosto muito de lembrar dessa passagem. Paulo começa a expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os encarcerados. Aí os filhos de Cefas falam assim: nossa, que legal. Ele expulsa demônio, vamos fazer igual, é muito legal isso daí, né? Vamos fazer igual. Aí eles tentam expulsar o demônio, sim ou não, pessoal? Eles tentam expulsar o demônio diz assim para eles: olha, eu sei quem é Jesus, e sei quem é Paulo. E ele diz assim: mas vós quem sois? O diabo sabe quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. O diabo sabe quem é revestido do Espírito Santo de Deus e quem não é revestido do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 11 de Atos 19. Atos 19, versos 11 diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Olha só, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo. Aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Sabe por que isso acontecia? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Ontem nós estamos na nossa consagração de 3 dias de jejum e oração, e eu estava falando do chamado do apóstolo Paulo. Quando ele cai ali, que ele vai a Damasco para prender os cristãos, e que ele tem um encontro com Jesus, que ele fica 3 dias depois que ele chega a Damasco cego, e a Bíblia fala que ele estava orando e Deus ordena que Ananias ore por ele. Diz a palavra que quando Ananias orou por ele, as escamas caíram, os olhos dele se abriram, e Saulo, que ainda não se chamava Paulo, não tinha nome como Paulo, e Saulo foi cheio do Espírito Santo naquele dia. Sem o Espírito Santo a igreja não avança. Como você quer repreender a amarração ou a destruição que possa estar na sua vida, se você não entender que você precisa da presença de Deus? Aprenda uma coisa, eu vou ensinar para você. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo nunca virá para te enlouquecer. Ao contrário, ele virá para te equilibrar. Amém, pessoal? Para te dar direção e fazer você uma pessoa forte para vencer em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.